Olá, meu nome é Jamila Loureiro Rocha, eu sou aluna de doutorado em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. Meu doutorado acontece sob orientação da professora Solange da Fonseca Rhodes e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre modelagem em ecologia matemática. Eu vou dividir a minha apresentação em alguns momentos. Vou fazer uma breve introdução sobre o nosso estudo, em seguida eu vou falar alguns resultados e conclusões, considerações finais, agradecimentos e finalizo mostrando para vocês três principais referências que foram utilizadas nesse trabalho. Esse trabalho ele consiste em uma tese em andamento, onde a gente direciona o nosso estudo para uma modelagem frente a distúrbios ambientais. Para isso, a gente faz uso da matemática, a gente utiliza a teoria KCC. Essa teoria recebe esse nome devido aos estudiosos que a desenvolveram, foram eles Cartan, Chern e Kozambi. Essa teoria ela nos oferece um meio de estudar sistemas de equações diferenciais ordinários, separando os termos de interação de segundo grau homogêneos dos demais. Em ecologia, essa técnica ela pode ser usada quando as taxas de crescimento populacional são comensuráveis, pois quando isso acontece, existe uma troca de parâmetros que transforma o sistema de equações diferenciais de segunda ordem em um sistema homogêneo. Além disso, a gente utiliza a geometria de Finsler. No contexto biológico, essa geometria ela representa as interações que dependem de proporções entre as diferentes populações, conhecidas como interações sociais. Além disso, a gente utiliza a computação através do uso de um sistema algébrico computacional chamado de Maple, onde a minha professora ela desenvolveu um pacote que nos auxilia na solução das equações e na confecção de gráficos a partir dos nossos dados. A dinâmica populacional é um assunto bastante estudado na modelagem biológica. A gente não poderia começar esse tópico sem falar de Frederick Edward Clements. Ele foi um biólogo botânico estadunidense. Clements, ele é um dos ecólogos mais influentes do mundo. Ele desenvolveu e refinou a teoria pela qual ele é mais conhecido, que é a sucessão ecológica. Segundo Clements, a sucessão é uma série de estágios ecológicos que é denominada de ecocínio, onde esse ecocínio ele é um produto do clima e é controlado por ele. Segundo Clements, o desenvolvimento da floresta pode ser comparado com o desenvolvimento do indivíduo. Assim como o indivíduo, ao longo da sua vida, passa por diversas etapas no seu processo evolutivo, o mesmo acontece, segundo Clements, com a floresta, passando por diversas etapas até atingir o seu ápice de desenvolvimento, que seria o clímax. Para desenvolver o processo de produção e dinâmica populacional, a gente também faz uso das ideias de George Evelyn Hutchinson. Ele é conhecido como o pai da ecologia moderna e, de acordo com Hutchinson, o modelo de crescimento populacional atende a 3 axiomas. Para falar desses axiomas, a gente precisa considerar N como sendo uma população inicialmente pequena e T como sendo o seu tempo. Primeiro axioma, segundo Hutchinson, nos diz que a taxa de variação da população ela é uma função diferenciável da mesma, ou seja, f em termos de n é diferenciável. Seu segundo postulado nos diz que todo organismo se reproduz de pelo menos um do mesmo tipo, ou seja, não acontece geração espontânea. Isso significa que n igual a zero se somente se é diferencial de n com relação ao tempo, também é zero. Terceiro e último axioma, segundo Hutchinson, nos diz que existe um limite para o tamanho da população devido à limitação de espaço e recursos no ambiente. Se a gente trabalhar com essa f em termos de n e fizer uma expansão de Taylor ao redor do n igual a zero até o meu termo de primeira ordem, a gente obtém uma equação que é chamada de equação malthusiana. Se a gente fizer essa mesma expansão em torno do n igual a zero, só que até o meu termo de segunda ordem, a gente obtém uma equação que é chamada de equação logística.
Quando a gente faz a junção das equações da dinâmica populacional com a equação de produção, a gente obtém um sistema de equações que é chamado de sistema Volterra-Hamilton, que é dado por esse sistema aqui, compreendido por essas duas equações, onde esse termo G e JK representam justamente as interações entre as populações, I e JK variando de 1 a N. Bom, mas os produtos gerados por cada população, eles afetam a dinâmica das demais populações que o compartilham. Por isso, a gente vai definir o que seria uma rede trófica, que é uma comunidade de espécies dentro de uma região. Essas espécies, elas podem interagir ou não. Se elas não interagem, então a gente vai trabalhar com essa expressão. Se elas interagem, a gente vai obter um termo a mais, a gente vai acrescentar um termo de interação a mais nessa expressão e ficamos com essa igualdade. Bom, mas por sua vez, essa rede trófica interativa, ela se subdivide. Ela pode ser do tipo social, se esse termo de interação ele depende da proporção N-J. Ela pode ser do tipo metabólica, se esse termo de interação vai depender dos produtos das populações, ou seja, desses termos X e Y. E ela pode ser do tipo ecológica clássica, se os coeficientes eles são constantes. Esse tipo ecológica clássica ele ainda se subdivide. Ele pode ser do tipo comensalismo, onde existe uma relação interespecífica, ou seja, duas espécies, elas interagem com benefício para uma delas, mas sem prejudicar a outra. Pode ser do tipo parasitismo, duas espécies elas interagem, existe benefício para uma delas, mas o hospedeiro ele recebe algum tipo de dano. E pode ser do tipo competição, duas ou mais espécies necessitam de um mesmo recurso ambiental que seja limitado. Bom, quando a gente tem um conjunto de equações diferenciais de segunda ordem, a gente pode utilizar a geometria KCC e a gente pode estar classificando esse conjunto através de 5 invariantes. E aí eu vou mostrar para vocês só quais seriam esses invariantes. A minha primeira expressão é dada por essa igualdade aqui, meu primeiro invariante, meu segundo invariante e os meus 3 últimos invariantes, dado por esse sistemazinho aqui. Com isso, a gente conclui que quando a gente trabalha com floresta, seja dominante ou codominante, existem 8 tipos de ecossistêmios climáticos que o nosso modelo permite. Além disso, matematicamente, a gente conclui que essas transformações elas são semi-projetivas, constituindo uma parte de mudança de sequenciamento de tempo e outra parte ambiental. Finalizo agradecendo ao financiamento recebido pela CAPES, ao apoio da minha orientadora, Solange, da minha professora Solange, e gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa. Finalizo mostrando para vocês as 3 principais referências e espero que vocês tenham gostado.